Caros alunos e alunas, dando prosseguimento à nossa aula 1 do módulo 1, que trata do direito individual do trabalho, estudaremos agora um pouco o conceito de direito do trabalho e os princípios do direito do trabalho. Se vocês, alunos e alunas, fizerem uma pesquisa nas redes mundiais de computadores, encontrarão diversos conceitos de direito do trabalho. Trago para vocês o conceito do direito do trabalho do renomado professor Sérgio Pinto de Martins, por entender que é o conceito mais completo e mais amplo no que tange a temática. Diz o conceito de direito do trabalho para Sérgio Pinto de Martins: o direito do trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteções que lhes são destinadas. Caros alunos e alunas, o que extraímos desse conceito? Extraímos que o direito do trabalho é o conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre empregado e empregadores, ou melhor dizendo, entre funcionários e patrões. É importante também vocês saberem que a nossa Constituição Federal de 1988 e também a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, são as duas normas mais importantes que regem o direito do trabalho. Existem outras leis esparsas em nosso ordenamento, porém essas duas são as mais importantes. Vamos agora falar um pouco a respeito dos principais princípios do direito do trabalho. Lembrando que existem outros princípios do direito do trabalho que não serão tratados nessa aula, porque o nosso tempo é curto e nós não teremos tempo hábeis para estar falando a fundo de todos os princípios do direito do trabalho. Portanto, trago para vocês os principais princípios do direito do trabalho. E o primeiro que eu gostaria de falar é sobre o princípio da proteção. O que diz esse princípio? Conforme o princípio da proteção, nós devemos sempre agirmos da melhor forma que favoreça o empregado funcionário. Apesar de que na prática não estamos vivenciando isso, mas conforme o princípio da proteção, devemos sempre agir da melhor forma que favoreça o empregado funcionário. Vamos dar um exemplo para ficar melhor entendido nesse princípio. Vamos supor que foi sancionada uma lei a qual estipula que deve-se pagar 2 salários mínimos ao funcionário. Isso é só uma suposição, porque sabemos que a lei hoje estipula que todo empregador deva-se pagar um salário mínimo. Esse é o mínimo. Mas vamos supor que foi sancionada uma lei que fala que deve pagar no mínimo 2 salários mínimos. Qual prevalecerá? A lei que fala de um salário mínimo ou a lei que fala de 2 salários mínimos? Logicamente, a lei que fala de 2 salários mínimos. Por quê? Conforme o princípio da proteção, a lei de 2 salários mínimos é a que mais favorece o empregado trabalhador. O segundo princípio que eu gostaria de falar para vocês diz respeito ao princípio da condição mais favorável. O que diz esse princípio? O princípio da condição mais favorável diz que devemos assegurar as cláusulas que mais beneficiam o trabalhador. Vamos dar um exemplo prático disso. Vamos supor que entre em vigor uma lei a qual reduz o horário de trabalho para 4 horas. Isso é só uma suposição, porque sabemos hoje que a jornada de trabalho é de 8 horas diárias.
Mas vamos supor que foi sancionada uma lei que fala que será de 4 horas diárias. Qual prevalecerá? A que diz que a jornada será de 4 horas ou a que diz que a jornada será de 8 horas? Logicamente, com base no princípio da condição mais favorável, tendo em vista que assegura que o direito deve ser mais favorável ao empregador, a que prevalecerá é a de 4 horas diárias. O terceiro princípio que eu trago para vocês é o princípio da primazia da realidade. O que diz esse princípio? Conforme esse princípio da primazia da realidade, entendemos que no direito do trabalho o que vale é o que está no mundo real e não no mundo fictício. Vamos dar um exemplo prático para melhor elucidar esse princípio. Vamos supor que um trabalhador ganha na carteira de trabalho um salário mínimo. Porém, no final do mês, ele recebe R$3.000. Conforme esse princípio da primazia da realidade, o que prevalecerá para os fins rescisórios ou numa futura ação trabalhista é o salário que ele efetivamente ganhou no mês, ou seja, os R$3.000, e não o salário que está na carteira registrada. Entendido? Vamos estudar agora o quarto princípio. Trago para vocês o princípio da continuidade da relação de emprego. O que diz esse princípio? Diz que devemos ter a presunção de que todo trabalhador trabalha com um vínculo de emprego. Ou seja, sempre o empregado tem que ser registrado na carteira. Mas isso nem sempre isso na prática, sabemos que isso na prática não é muito aplicável. Mas o que temos que ter em mente é que, conforme o princípio da continuidade da relação de emprego, todo trabalhador tem que ter vínculo de emprego, registro em carteira. Esses são os principais princípios de direito do trabalho que eu trago para vocês, lembrando que existem outros princípios de direito do trabalho e peço para que vocês estudem os demais princípios de direito do trabalho.